Ele era o menor, o mais fofo e o que todo mundo subestimava. Um Digimon que parecia que tava ali só de enfeite, mas que quando deu uma merda, ele foi lá e se transformou num anjão de 2 metros de altura e salvou todo mundo. Esse vídeo não é só sobre o Patamon, é sobre mim, sobre você e sobre todos nós que já nos sentimos invisíveis. Se tu já se sentiu assim, pequeno, desacreditado, ou que as pessoas não enxergam um potencial gigante que tem aí dentro, esse vídeo é pra ti. Hoje eu vou te contar como a história do Patamon, de algum jeito, me salvou. Saudações! Eu me chamo Sol e esse é o meu canal. Opa, tô chegando. Oi, tudo bom? Finge que isso aqui é um Digivice, tá? Porque aqui não tá tendo, infelizmente. Mas, ó, é um Tamagotchi meu que morreu. Não deveria estar mostrando isso, porque é sinal de que eu não cuido. E eu já começo te mostrando essa cena épica. Patamon, Digivolve para! Angemon! Se tu não se lembra, é meio difícil defender tua infância. Tô brincando. Ai, essa cena. Essa música de digivolução. Misericórdia, gente. Me arrepiou todinho ainda. Me diz, tu chorou junto com o Patamon nessa cena? Porque só eu não consigo desenvolver. Aquele momento que tudo parecia perdido. E aí ele, o fraco, foi lá e derrotou o monstrão. Olha, eu vou te dizer, que orgulho, hein? Cara, me dá uma emoção até hoje. Eu assisti esses dias, né? E é impressionante como nas mesmas cenas eu continuo chorando. Se tu assistiu Digimon na infância, com certeza tu vais lembrar que o Patamon era aquele miudinho que nunca digivoluía. Foi o último, assim, da turma dele. Todo mundo já tinha digivoluído, episódio atrás de episódio, e ele era o único que estava lá, sofrendo pra vir essa digivolução. E nunca vinha. Claro, né? Era meu preferido, era o que eu mais queria ver a digivolução e nunca via. Acessando a criança traumatizada. E assim, né? Todo mundo achava ele fraco, uma piada, ele soltava aquelas bolhas de ar e não fazia cócegas nos inimigos. E aí eu ficava assim, porra, Patamon. É difícil gostar de ti, mas eu gosto, e muito. Só que toda essa jornada dele me marcou de uma forma que eu nem consigo te explicar em palavras. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Ai, eu vou tirar essa coisa aqui que já tô com calor. Não gosto de fazer vídeo com calor. Tô liberto agora. E eu falo tudo isso porque, assim como ele, eu também passei a minha infância e adolescência inteira me sentindo desse jeito. Invisível. Pequeno. Só que ao mesmo tempo eu pensava que talvez tivesse alguma coisa aqui dentro de mim que estivesse esperando a hora certa de digivoluir. Eu só não sabia nomear isso. E nem quando ia ser. Eu lembro que em questão de desenho, essa cena específica da digivolução do Patamon foi uma das cenas mais impactantes e que marcou a minha geração. Se tu perguntar pra qualquer pessoa que assistiu Digimon, com certeza ela vai falar dessa cena. Claro que eu fiz isso, né? Eu perguntei pro meu marido e ele falou assim, eu quase chorei. Na verdade, ele falou que ele chorou. Então, assim, não foi uma comoção só no Brasil. Tivemos uma comoção aqui nos Estados Unidos também, porque o meu marido viu, chorou, se lembra. Então, assim, mundial. Porque não era só uma luta épica entre bem e mal. Era sobre quem a gente pode ser quando ninguém mais acredita no nosso potencial. E quem de vocês nunca se sentiu assim? Outras pessoas não acreditando no valor que você tem, no potencial que você tem. Infelizmente acontece muito. Bolha de ar! Não adianta. Eu não tenho poder suficiente. Mas eu tava aqui pensando que além dessa nostalgia, toda essa conexão que eu tenho, essa história que eu tenho com o Patamon, me leva a pensar muito sobre questões de evolução, representatividade, superação, que eu só percebi agora depois de grande. Deixa eu falar pra vocês. Eu era uma criança apaixonada por Digimon. Eu acho que tá dando pra notar. Mas naquela época isso vinha com um preço. Na escolinha existia uma espécie de guerra entre quem assistia Pokémon
e quem assistia Digimon. Os que se diziam machinhos, é até engraçado falar isso, iam pro lado do Pokémon, Pikachu e etc. Nada contra, mas eu não assistia. Já quem curtia o Patamon dentro do universo do Digimon, com os outros ali Digimons, era chamado de outras coisas que não vêm ao caso. E sabe o que era pior? Eu era uma criança. E mesmo gostando muito de Digimon, eu tinha medo. Medo de que rissem da minha escolha. Medo de que vissem algo errado em mim. Só porque eu via a beleza na fragilidade do Patamon, na voz doce que ele tinha, na sensibilidade dele. Nesse caso, vamos! Nós formamos uma bela dupla, não é, Teco? Só que a história dele tem um plot twist. Igualzinho a minha. Volta e meia tô pesquisando alguma coisa sobre Digimon. Talvez eu seja um pouquinho viciado. Eu tava pesquisando de novo. E esses dias eu me deparei com a versão original japonesa e com a versão norte-americana daqui. E, gente, a dublagem brasileira tem um tempero especial, né? Aquela entrega emocional, visceral na voz brasileira é uma coisa, assim, que sinceramente me arrepia, assim. E isso não é só nostalgia, não, tá? É muito mérito dos nossos dubladores, que são muito bons. Os dubladores do desenho Digimon. Oi, Paladela! Eu tô com tanta saudade da Sora! Não, Piomon, por favor, não vá! Tentomon Digivolve para... Acabou, Terimon! Gomamon Digivolve para... Ikakumon. Ai, você tá aqui! Cadê os outros? Estão todos dormindo! Disseram que já encontraram o 8º Digi escolhido! Finalmente os Digimons se encontraram. Pela primeira vez, eles trabalharam juntos na bancada. Enquanto eles entregavam todas as emoções possíveis lá fora... É estranho falar lá fora, né? Porque eu tô fora. Em outros países, o tom era muito mais contido. Parece que a gente tá assistindo um outro desenho. Eu vou colocar aí pra vocês verem que eu não tô mentindo. Uma baita diferença, né? Depois de algumas pesquisas que eu fui fazendo, eu comecei a destravar algumas memórias, sabe? E nessas memórias eu comecei a ver e perceber que o Patamon, ele tinha, assim, uma espécie de variedades de camadas aí, emocionais, de histórias, etc. Que no final das contas começou a me assustar um pouco, porque fazia muito parte da minha vida. Eu tava ali me conectando e pensando, peraí, não era só uma história de desenho? O que tá acontecendo? Por que o Patamon tem um negócio assim de representatividade, um negócio ali de superação, de autoconfiança? Realmente começou a me assustar um pouco. Aí eu fiquei tão obcecado, hiperfoco, né? Que eu falei, eu preciso criar um vídeo disso aqui. E cá estou eu, 1h da manhã gravando. Se isso aqui não der certo, eu não quero mais não, tá? Vou te dar um exemplo dessas pesquisas que eu fiz. Tu sabia que a pessoa que dubla o Patamon no Brasil é uma mulher? Eu não sabia. E eu fiquei bem feliz em saber. E aí, meus amados, quando ele finalmente digivoluiu pra Angemon, aquele anjão de 2 metros de altura, até a dubladora ficou assim, embasbacada. Porque nem ela acreditava mais, gente, que ele ia digivoluir. Coitadinho. Nem a própria dubladora acreditava mais nele. Então, quando ela recebeu essa notícia, ela ficou tipo, tá, o que faz agora? Aí na tela vai aparecer um corte agora de uma entrevista que ela deu falando exatamente sobre isso. Pokémon Digivolve para Patamon! Patamon era mais velho, né? Então, Patamon! Aí, Patamon pra cá, pra lá. E o Patamon demorou muito pra... Ele foi o último que conseguiu se digivolver. Então, eu fiquei muito tempo fazendo Patamon. E, de repente, um dia, o Patamon digivolveu. Só que ele digivolveu para um homem enorme, que é o Angemon. Aí quando eu vi aquilo, eu falei assim, não tô acreditando, eu vou ter que fazer? Vai. Aí eu falei, como assim? Patamon Digivolve para Angemon. Patamon Digivolve para
Angemon! Claro que eles colocaram efeito e tal, mas eu morria de vergonha de fazer. Vocês viram o que ela falou, né? Usaram um efeito na voz dela, porque primeiro não trocaram ela por outro dublador com voz grossa, etc, pra ser o Angemon. E aí ela teve que fazer, resultando naquela voz um pouco andrógina e tal. O poder das trevas será morto agora! Venha por mim, poderes sagrados! E eu lembro que na época isso causou uma certa confusão, né? Do tipo, é um anjo? Uma anja? O que que é? Eu, sinceramente, era criança, tava cagando pra isso. Porque eu tava extremamente feliz e eufórico, porque o Angemon tava lá. Eu queria boneco do Angemon, queria o Angemon na minha casa, queria ser amigo do Angemon. Eu queria ser o Angemon. E eu não vou mentir que eu acho que foi meu primeiro crush. E se a gente traz um pouco dessa discussão pra hoje em dia, e se ele fosse um personagem LGBT? Por que que isso até hoje ainda é visto como um problema? Esse tipo de representatividade é extremamente importante em qualquer tipo de produção audiovisual. Porque muitas vezes quando a gente vê personagens assim, né, que mostram a vulnerabilidade, as suas fragilidades pra gente, a gente vê, caramba, é parecido. Eu também sinto assim. Por isso que é muito importante. Eu me vejo nesses personagens demais e é por isso que eu me conecto. E muitas vezes, principalmente sendo criança, a nossa mente se molda a partir disso também, de uma forma positiva ou não. E pensando aqui, talvez sem perceber, o Patamon me salvou. Agora pensa comigo, o impacto de um personagem como um Patamon vai muito além do que a gente está imaginando apenas. E eu não tô militando aqui não. Talvez só um pouco. Aí eu não ligo, porque a minha vida é uma eterna militância. O Patamon é aquele personagem que não representa só a superação. Ele também representa aquela força de pessoas que se sentem invisíveis também na sociedade. E isso me leva para um ponto que é extremamente importante nas nossas histórias, termos personagens autênticos que são frágeis, vulneráveis, que mostram suas forças através de outras coisas. E não apenas as coisas que a gente já está acostumado a olhar e pensar. Força, coragem, valentia. A vulnerabilidade é uma força gigantesca. E até sem perceber, personagens como o Patamon moldaram a nossa estrutura mental, a nossa estrutura de caráter, a nossa estrutura de entender o mundo, como pisar no mundo. A história do Patamon me ajudou a encontrar a minha própria coragem, a me reconhecer e entender que eu não estou sozinho no mundo. Eu sei que a digivolução do Patamon pode não ser explicitamente sobre isso, mas para muita gente, inclusive eu, significa aquele momento de aceitação, de poder brilhar finalmente sendo quem a gente é. Pra mim, o Patamon é a prova de que nem sempre a força tá naquilo que parece mais óbvio. Quem diria que o pequenininho da turma, que ninguém dava nada, ia ter o poder mais impactante de toda a história, praticamente. Isso me lembra como muitas vezes as pessoas mais desacreditadas são aquelas que têm os maiores potenciais. Esses dias eu tava conversando com um amigo do ensino médio e ele me disse assim: eu nunca imaginava que tu ia se tornar um criador de conteúdo, influencer, youtuber, porque na adolescência tu era muito tímido. E realmente, na adolescência eu era extremamente tímido. Tô até caindo aqui. Quer dizer que eu não sou mais? Não. Tenho meus momentos ainda de timidez. Mas muito menos do que era na adolescência. Pra te ver como é o plot twist da vida, né? Que hoje em dia eu sou talvez um dos únicos amigos, né, do meu círculo de amigos que é criador de conteúdo, influencer, youtuber agora, e os meus amigos podem falar: eu tenho um amigo youtuber. É engraçado, bonitinho. Não pense em rir dele, Patamon. E isso respinga demais nas nossas histórias. Quantos de nós crescemos nos sentindo pequenos, fora do lugar, não ouvidos, e no final foram essas diferenças que nos tornaram únicos? No fim das contas, a história do Patamon é a nossa história. De todas as vezes que a gente se sentiu pequenos, isolados, subestimados, não ouvidos, invisíveis. Mas assim como o Patamon, dentro de nós, a gente carrega o potencial de sermos gigantes.
e memoráveis. A questão é, o que vai ativar a nossa digievolução? Talvez tu não tenha essa resposta agora. Nem eu. Ou talvez ela já esteja aí e tu acabou de descobrir. De nada. Eu te disse que esse vídeo não era só sobre o Patamon, né? Processa tudo aí. Te vejo depois. Câmbio e desligo.